Antes de Dragon Ball Z, existia Dragon Ball. A primeira parte das aventuras de Goku e companhia eram muito mais focadas no humor e nas bizarrices. E uma das figuras mais bizarras que aparece nessa primeira parte do anime é justamente o assassino Tal Pai Pai. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, o vilão mais aloprado de Dragon Ball. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de Dragon Ball, mais especificamente vamos falar sobre a vida de Tal Pai Pai, um vilão extremamente aloprado que a primeira parte do Dragon Ball teve. No mangá a gente sabe que o Dragon Ball ele é todo de uma tirada só, mas no anime ele é dividido em Dragon Ball e Dragon Ball Z. E o Dragon Ball sempre foi muito mais focado no humor e nas situações bizarras. E algumas das situações bizarras eram geradas justamente pelo Tal Pai Pai. Mas quem é esse cara, né? Por que ele tem essa aparência aí tão estranha? Hoje nós vamos abordar a vida dessa figura aí, dessa figurona aí que vocês estão vendo. Trança com lacinho, roupa cor-de-rosa e um bigode. Quem vê o Tal Pai Pai pela primeira vez, obviamente faz pouco caso dos seus poderes. Afinal de contas, ele tem uma aparência bem bizarra. Só que não se deixe enganar, Tal Pai Pai é o maior assassino da primeira fase de Dragon Ball. Ele é contratado pela Red Ribbon com a missão de matar o Goku, que naquela época era uma criança. Sim, o Esquadrão Red Ribbon ele contrata um assassino profissional para dar cabo de uma criança. Se bem que é uma criança altamente poderosa, né? Mas enfim, ainda assim é uma criança. O Tal Pai Pai é o irmão mais novo do Mestre Tsuru, né? O Mestre Tsuru que é o mestre do Tenshinhan e do Caos. Mesmo sendo mais novo, o Tal Pai Pai sempre estava a um passo à frente do seu irmão mais velho. Consequentemente, isso acabava gerando muitos atritos entre eles, e aí até coisas mais bestas já eram motivo para briga. Então eles eram irmãos que brigavam muito. Inclusive, uma de suas brigas foi motivada por uma tigela de arroz derrubada, que acabou levando os dois a se separarem. Eles cortaram relações, apesar de que no futuro eles acabariam restabelecendo, mas de certa forma eles acabaram seguindo por caminhos diferentes. Uma das coisas mais bizarras sobre Tal Pai Pai é que de alguma maneira ele conseguiu adquirir a imortalidade. Ele se tornou imortal de alguma forma, mas nem o mangá, nem o anime, nem as enciclopédias de Dragon Ball especificam como ele conseguiu. O fato é que aos 279 anos, Tal Pai Pai decide mudar de vida, ele decide se tornar um assassino profissional. Ou seja, basicamente nunca é tarde para se começar alguma coisa, né? Você que está querendo aí começar o seu negócio, querendo começar a produzir alguma coisa, lembre-se que o Tal Pai Pai começou a carreira dele aos 279 anos de idade, então sempre é tempo para começar. E aí 20 anos depois que ele começou seu treinamento, o Tal Pai Pai ele é contratado pelo Esquadrão Red Ribbon, com o objetivo de assassinar o Goku. Nessa época o Tal Pai Pai já tinha consolidado seu nome, já tinha se tornado um grande assassino e ele foi contratado justamente por conta disso. Inclusive quando o Tal Pai Pai estava sendo contratado, o General Blue, que era um dos integrantes mais fortes da Red Ribbon, ele tinha acabado de retornar de uma missão que ele tinha fracassado. E aí a Red Ribbon queria eliminar o General Blue, porque o General Blue tinha falhado na sua missão. E aí o Tal Pai Pai aproveitou para dar uma demonstração de seus poderes. O General Blue ele tenta derrotar o Tal Pai Pai, mas o Tal Pai Pai sempre se esquiva de seus ataques. E o Tal Pai Pai mostra imunidade aos poderes psíquicos do General Blue. E aí o que é que o Tal Pai Pai faz? Ele mata o General Blue com a língua. Ele dá uma linguada na cabeça do General Blue e acaba matando o General Blue, né? Ele tinha dito que ia derrotar sem usar nem as mãos nem os pés, e de fato ele não usou nem as mãos nem os pés, ele usou a língua. Para você ver o quão aloprado é o Tal Pai Pai. E aí o Tal Pai Pai ele traz o seu preço, né? Depois dessa demonstração, e aí a Red Ribbon estava disposta a pagar o que fosse necessário. Afinal de contas ele deu uma grande demonstração de quão assassino ele é. E aí a cobrança dele é de 10 bilhões de Zen, que é o dinheiro do mundo de Dragon Ball.
Sim, o serviço do tal Pai Pai custa 10 bilhões de Zen, né? Você vê que é um serviço bastante bem feito, mas bastante salgado também. Só que o tal Pai Pai decidiu dar um desconto para a Red Ribbon de cobrar apenas 5 bilhões de Zen. Afinal de contas, ele estava comemorando 20 anos de sua carreira, né? Então, para comemorar, ele deu esse desconto aí de 50% para a galera da Red Ribbon. E aí o pessoal da Red Ribbon, ele oferece um avião para que o tal Pai Pai fosse até o Goku, né, para matar ele. Só que o que é que o tal Pai Pai faz? Ele vê uma pilastra na casa do comandante Red, e aí ele dá 2 toquinhos, um embaixo e um em cima. Então ele acaba tirando o pilar, e aí ele pega o pilar, ele joga o pilar, ele arremessa o pilar, e aí ele pula em cima do pilar. E aí o meio de transporte dele é esse, ele arremessa o pilar e pula em cima do pilar. É uma maneira altamente bizarra de se locomover. Eu lembro que quando a primeira vez que eu vi isso, eu achei aquilo muito hilário, né? Porque a gente vê o pessoal voando, o Goku usava uma nuvem voadora, e o tal Pai Pai, ele joga um objeto cilíndrico, nesse caso um pilar, e pula em cima do pilar para sair voando. E aí ele chega na Terra Sagrada, que era onde o Goku tava, só que o Goku tava junto do índio Bora, que é um índiozão que vivia lá na Terra Sagrada e que era amigo do Goku, junto com seu filho ou sua filha, eu não lembro se é um menino ou se é uma menina, mas enfim, que é Upa. E aí o tal Pai Pai, ele disse que foi enviado para matar o Goku, e aí o Bora, ele fica no meio dos dois. E o Bora, ele vai lá defender o Goku e usar a sua lança para tentar derrotar tal Pai Pai, mas tal Pai Pai com 3 dedos consegue segurar a lança do Bora, e não apenas isso, ele paralisa o Bora, e aí depois ele derrota o Bora, ele mata o Bora com a sua própria lança. O que faz com que o Upa fique muito triste, que chora em cima do corpo do seu pai. O Goku, ele fica revoltado, e aí eles começam a lutar, né? O tal Pai Pai e o Goku se enfrentam. O Goku é muito mais forte do que o General Blue, só que apesar de ter a dificuldade, o tal Pai Pai consegue derrotar o Goku utilizando seu ataque secreto, que é o Dodonpa, que é um raio de Ki que ele dispara dos dedos. Tal Pai Pai vence Goku e leva as 3 esferas do dragão que ele consegue encontrar na bolsa do Goku. Então, depois que ele derrota o Goku, ele pega uma árvore e arremessa uma árvore em direção da cidade, né, utilizando seu jeito bem aloprado de se transportar, porque ele vai até a cidade, já que no meio da luta ele foi atingido por um Kamehameha, que foi o suficiente para rasgar suas roupas. Ele ficou com as roupas completamente destruídas. Então ele foi até a cidade para fazer roupas novas. Só que ele se enganava em achar que o Goku tinha morrido. E ele se enganava também em achar que só tinham 3 esferas do dragão. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu queria pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E eu quero muito agradecer porque a gente chegou na marca dos 700 inscritos. Meu muito obrigado de coração. E vamos aí, a gente já está a menos de 100 inscritos para chegar na marca de 800. E olha, quando chegar a 800 eu vou trazer uma coisa bem bacana aqui pro canal. Então compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve se você não é inscrito. Também aproveita, tem aqui desse lado, eu espero que seja desse lado, tem a chavinha Pix, se você quiser fazer uma contribuição aí, R$1, R$2, 50 centavos, o que você puder colaborar com o nosso canal, é só você colocar aqui na nossa chavezinha. Beleza? Opa, bati no microfone aqui, mas vamos continuar a história do tal Pai Pai. E aí, o tal Pai Pai, ele chega na cidade com as roupas todas rasgadas, ele manda o alfaiate fazer uma roupa para ele. Ele manda fazer uma roupa para ele, para que ele possa, obviamente, continuar suas obrigações aí de assassino e mercenário. E aí durante 3 dias ele fica intimidando e ameaçando as pessoas da cidade, exigindo coisas de graça. Caso contrário, caso as pessoas não fizessem as vontades dele, ele as assassinaria, ele as mataria. Que é bizarro porque o caba que ganha 10 bilhões a cada serviço
causa de pirangagem, né? De querer as coisas de graça e exigir as coisas de graça. Pô, paga as coisas, tal pai. Você ganha 10 bilhões por serviço, né? Então 10 bilhões é muita coisa. Mas enfim, ele ficava ameaçando as pessoas e tem inclusive um episódio filler de uma das coisas alopradas do tal pai, que eles tentam matar o tal pai com um tiro de arma de fogo e o tal pai rebate a bala usando o chinelo. Ele usa o chinelo para rebater a bala que foi disparada contra ele. Mas enfim, 3 dias depois a roupa fica pronta. E aí, quando o alfaiate vai cobrar o preço, o tal papai diz que aquilo foi um serviço de graça, né? Ele não quis nem saber, não vou pagar nada não, isso aqui é de graça, certo? Eu ganho bilhões, mas eu fico de pirangagem, não vou pagar não. E aí o alfaiate, ele ficou bravo, mas ao mesmo tempo ele estava com medo, porque o tal papai era um assassino. E aí o tal papai fez uma oferta, ele disse, olha, diga o nome de uma pessoa, que aí eu vou matar essa pessoa. Esse vai ser o meu pagamento por essa roupa. O alfaiate não quis matar ninguém, era uma pessoa muito pacífica. E o que é que o tal pai fez? Matou o alfaiate, matou o coitado do alfaiate que fez a roupa dele, né? O bichinho. Nesse meio tempo, o pessoal da Red Ribbon entrou em contato com ele para saber se ele já tinha cumprido a missão. E aí foi nesse momento que eles informaram que eram 4 esferas do dragão e não 3. Então o tal pai tinha esquecido uma esfera. Ele retorna aonde o Goku estava. E aí a gente fica sabendo o Dodonpa do tal pai, ele atingiu a esfera que estava na roupa do Goku. Então o Goku, ele não morreu, ele sobreviveu ao ataque do tal pai e ele estava vivo e ele estava furioso. E inclusive nesse meio tempo ele foi para a torre do Mestre Karin e recebeu um treinamento para aumentar ainda mais os seus poderes. O tal pai fica surpreso em ver que o Goku estava vivo. E aí eles voltam a lutar. Só que dessa vez o Goku dá uma surra no tal pai. O tal pai começa a levar uma surra do Goku. E aí ele acaba descobrindo que o Goku recebeu um treinamento e que tomou uma água sagrada do Mestre Karin. E aí em um dado momento ele vai à torre do Mestre Karin para conseguir um pouco dessa água também. Só que o Mestre Karin, ele estava ligado, ele estava esperto. Ele sabia que o tal pai era um cara cruel e deu uma água normal, uma água que não tinha propriedade mágica nenhuma. Depois de beber a água mágica, o tal pai volta a enfrentar o Goku e o Goku continua dando uma surra no tal pai. O tal pai começa a apanhar feio do Goku, né? Na verdade ele continua apanhando feio do Goku. E aí o tal pai faz o que numa situação dessa? Ele começa a se render, ele começa a pedir piedade, clemência pro Goku. O Goku, ele vai conversar com o Opa para ver se ele perdoa o tal pai. Só que era tudo fingimento, né? O tal pai ele aproveita o momento de distração do Goku e acerta uma granada contra ele. Ele joga uma granada e depois ele dá um pulão para fugir, né, da explosão. Quando ele arremessa a granada, o Goku, ele chuta a granada em direção ao tal pai. E aí no meio do ar a granada chega até o tal pai e explode. O tal pai ele é explodido no ar pela granada. E aí, aparentemente, o tal pai morreu graças à explosão da granada. Mas isso foi aparentemente, porque o tal pai ele foi resgatado pelo seu irmão e o seu irmão pegou todo o dinheiro que o tal pai tinha, né, os bilhões que ele tinha, e reconstruiu o tal pai. O tal pai se transformou num ciborgue, um ser humano com partes biônicas. Ele decidiu participar do 23º torneio de artes marciais com o objetivo de se vingar do Tenshinhan, porque no torneio anterior, no 22º torneio, ele saiu do lado do Shen e foi pro lado do Mestre Kami, ficou amigo de Goku e companhia. E ele queria se vingar também do Goku, porque o Goku deixou ele naquele estado. O tal pai, inclusive, na fase inicial, ele derrota o Caos de uma maneira brutal, né? Ele espanca o Caos, né? Pra gerar aquela fúria no Tenshinhan. E na primeira parte da segunda fase, ele enfrenta justamente o Tenshinhan. E aí é uma luta onde o Tenshinhan tem uma clara vantagem sobre o tal pai. Só que aí o tal pai, ele tira um facão, né? Ele tira o braço e bota um facão pra
ferir o corpo do Tenshinhan. Tal Pai Pai é desclassificado porque nesse torneio não se pode usar armas, mas isso não impediu dele continuar a luta. Ele continuou lutando contra o Tenshinhan, só que o Tenshinhan ele quebra a lâmina do Tal Pai Pai. Logo depois o Tal Pai Pai acerta um Super Dodonpa em cima do Tenshinhan, que rebate com um Kiai. E logo depois o Tenshinhan ele ataca o Tal Pai Pai e ele consegue vencer após desferir um poderoso soco no Tal Pai Pai. O Tal Pai Pai cai inconsciente e ele acaba sendo resgatado pelo seu irmão mais velho, Shen. E aí nessa luta é curioso porque o Tenshinhan estava bastante hesitante em atacar o Tal Pai Pai, porque o Tal Pai Pai ele ajudou no treinamento do Tenshinhan. De certa forma ele também era um mestre pro nosso amigo Tenshin, né? Só que aí, quando o Tal Pai Pai começa a usar armas no torneio, que não pode usar armas, o Tenshinhan diz que o Tal Pai Pai ele perdeu toda a sua honra e toda a sua dignidade de guerreiro. Futuramente, o Tal Pai Pai vai aparecer em 2 episódios fillers de Dragon Ball e vai aparecer também em um filme. Ele aparece no filme Dragon Ball, Uma Aventura Mística, onde ele é um dos principais vilões, e ele aparece também em 2 fillers. Em um dos fillers, ele trabalha como guarda-costas de um chamado Mr. Borbone, que era um cara que estava criando ali um bunker para proteger, entre aspas, as pessoas da ameaça do céu. Tem como guarda-costas justamente o Tal Pai Pai, que acaba lutando inclusive com Gohan. Ele também trabalha como guarda-costas de um gangster chamado Vodka. Provavelmente é russo, né? Esse gangster ele queria unir as esferas do dragão com o objetivo de dominar o mundo. Basicamente o objetivo de grande parte dos vilões da cultura pop. Bom, pessoal, esse foi o Tal Pai Pai, né? A história do Tal Pai Pai. O que é que você achou desse personagem? Comenta aqui embaixo, e se você quiser que eu traga outros personagens para contar a história, comenta aqui embaixo também. E aproveita também que agora está aparecendo, eu vou deixar mais 2 vídeos aqui para você continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!